Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma jornada bem interessante, viu? Vamos começar com uma coisa que todo mundo conhece, a força de um ímã, e a partir daí vamos mergulhar fundo para entender como essa ideia evolui dentro da doutrina espírita e se torna algo muito mais profundo. Uma energia de cura, uma força vital que, no fim das contas, conecta todas nós. O nosso roteiro de hoje está bem claro. Primeiro, a gente vai entender o que é essa força universal. Depois, vamos conhecer os tipos de curadores. Aí a gente vê como essa energia é transmitida e, para fechar, como tudo isso acontece na prática, no dia a dia de um centro espírita. Vamos lá, então? Então, para começar, vamos fazer essa ponte entre o que é antigo e o que é espiritual. O objetivo aqui é entender o magnetismo não só como um fenômeno da física, mas como a própria energia da vida. Olha que interessante. Tudo começa de um jeito bem material, bem concreto. A palavra magnetismo vem de uma pedra, a magnetita, que era encontrada lá na antiga Magnésia. A capacidade dela de atrair ferro foi talvez uma das primeiras vezes que a humanidade viu com os próprios olhos uma força invisível da natureza em ação. E isso, claro, deixou todo mundo intrigado por séculos. E é aqui que a gente dá um salto. Porque, segundo a visão espírita, que chega até nós por Emmanuel, essa força não está só nas pedras, não. Ela é descrita como uma manifestação natural em tudo que tem vida, uma energia que irradia de todos os seres. É como se a gente saísse um pouco da física para entrar na biologia da alma, sabe? E o coração desse conceito todo é o que chamam de fluido magnético. Dá para pensar nele como se fosse o fluido vital, a energia que nos anima, que nos faz estar vivos. É essa substância, bem sutil, que o Espiritismo diz que pode ser canalizada e direcionada pela nossa vontade para influenciar o nosso equilíbrio, a nossa saúde. Ok, agora que a gente já tem uma ideia da energia, vamos falar sobre quem aplica essa energia. Basicamente, existem dois tipos principais de praticantes e a diferença entre eles é crucial. Vamos em frente para entender isso melhor. A diferença fundamental aqui, gente, está na origem da energia. De um lado temos o magnetizador. Ele usa o próprio fluido vital, a energia dele mesmo, de um jeito metódico, quase como um tratamento. A eficácia dele, claro, vai depender da qualidade da sua energia pessoal. Agora, do outro lado, temos o médium curador. Ele é um canal. A energia que ele transmite vem dos espíritos superiores. Por isso, a atuação dele não é metódica, é espontânea. É uma faculdade, um dom. Certo. E como essa energia é transmitida exatamente? A doutrina espírita nos mostra que existem três mecanismos principais de ação, ou seja, três formas diferentes desse fluido ser aplicado para a cura. A gente pode imaginar isso como um espectro. Numa ponta está o magnetismo humano puro, o magnetizador atuando com a própria energia. Na outra ponta, o magnetismo espiritual, os espíritos agindo diretamente sem intermediário encarnado. E bem no meio, que é a forma mais comum que a gente vê na prática, está o magnetismo misto. É aqui que o fluido do praticante é combinado e, digamos, potencializado pela energia dos bons espíritos. É uma verdadeira parceria. Ok, já passamos pela teoria. Agora vamos para o mundo real. Como é que tudo isso se traduz em ações concretas? Como esses princípios são usados num centro espírita para de fato ajudar as pessoas? Bom, a aplicação mais famosa é o passe. O passe é, na sua essência, um ato de transmissão de energias. Ele cria uma ponte bem sutil entre quem doa, que é o passista, e quem recebe. E é por meio desse elo que o auxílio do plano espiritual consegue fluir para reequilibrar o campo de energia da pessoa. Mas atenção, é muito importante entender que isso não é uma via de mão única. Para funcionar bem, precisa de sintonia. A pessoa que está recebendo precisa ter vontade e fé para se abrir para essa energia. E o passista? Bom, para ele o equilíbrio emocional e a humildade são a chave. Sentimentos negativos podem até criar barreiras. Por outro lado, uma vida moralmente equilibrada o fortalece e o torna um canal muito melhor. Além do passe, tem outra prática muito comum, e ela ilustra perfeitamente a ideia de que a energia pode ser, digamos, armazenada. De acordo com o livro A Gênese, até a substância mais simples que a gente conhece, como a água, pode se tornar um veículo poderoso para essas energias de cura. É a chamada água fluidificada. A ideia é que a água consegue absorver e guardar os fluidos magnéticos que são direcionados a ela, seja pelos espíritos ou pelos passistas. Ela se torna, então, uma espécie de remédio fluídico, que vai ajudando a pessoa a manter o equilíbrio energético ao longo do tempo. E por fim, a prece. Ela é vista de uma forma que vai muito além de só repetir palavras. Como nos lembram os missionários da luz, orar é uma força ativa, é gerar vibração,
é direcionar energia. O pensamento focado, a intenção sincera, tudo isso mobiliza forças e nos coloca em sintonia com as fontes de auxílio do alto. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se essa força vital, o magnetismo, é direcionada pela nossa vontade e pelo nosso pensamento, o que isso realmente nos diz sobre o poder que cada um de nós tem de influenciar a própria saúde e até o ambiente ao redor apenas pela qualidade do nosso mundo interior? Fica aí uma questão para a gente pensar.